Fala pessoal, beleza? Hoje dia 18 de março, quinta-feira. Bora fazer mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando pelo índice, depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, diante do dia de ontem, né, que aconteceu essa alta aqui bem expressiva, a gente percebe que hoje o mercado abriu um gap de baixa entre a média de 50 e a média de 20 e atropelou elas para cima, né, rompendo a 9 e fechando também para cima, num candle aí no gráfico de 5 minutos de aproximadamente aí uns 750 pontos de amplitude, né? Ele deu mais aquela esticada ali, mais 700 pontos para cima e depois acabou recuando tudo. A grande questão é, por que ele fez isso e voltou, né? Se a gente olhar aqui, eu até comentei isso no fechamento de mercado de ontem, né? O mercado, no cenário um pouquinho mais macro, pegando o anteontem como referência, o que ele acabou fazendo, pessoal? Ele caiu reto, rompeu reto e foi embora. Ou seja, ele ativou, quando ele rompeu esse topo aqui, ele ativou o espelhamento dessa queda inteira em V, né? Então quem trabalha aí com as caixinhas poderia ter pego essa amplitude aqui e ter jogado para cima, certo? Daria alvo aqui em cima, que seria o 100%. Então, via gráfico, seria mais ou menos assim. A gente pegaria essa amplitude, né? Deixa eu colocar numa grossura diferente aqui para vocês verem. Ó, a gente pegaria ela, copiaria, colaria e projetaria para cima. Então, esse 100%, tá? Ele foi cravado no dia de hoje, tá? A partir desse movimento de impulsão que o mercado fez no começo do dia, beleza? Então, ele pegou lá, bateu no 100% da amplitude e fez a inversão de movimento. Com isso, galera, a gente consegue perceber que essa inversão, né, a partir do momento que entrou o fluxo de venda, o mercado chegou a cair bem forte, aí, cerca de 1.500 pontos, e aí ele acabou travando nessa região de fundo. Essa região de fundo, inclusive, se a gente der um zoom out aqui, a gente percebe que o topo do dia 5, né, de forma isolada aqui, ó, esse topo do dia 5, olha lá, foi o responsável por segurar o preço nessa região, tá? Ó, então o topo do dia 5 acabou impactando os preços aqui no dia de hoje. A gente percebe que tem bastante defesa compradora nessa região por conta das sombras inferiores, ó, que o mercado acabou deixando. Ó, várias defesas de compra, né? E aí o que o mercado fez aqui? O mercado fez um fundo duplo. Ou seja, um W, né? Uma figura de reversão via price action. A partir desse W, quem trabalha aí com os espelhamentos, né, poderia ter pego esse movimento em V aqui, ó, e ter trabalhado com ele para cima. Por quê? Porque no cenário micro ele estava jogando o índice para cima, mas entre aspas no cenário macro do intraday, o que a gente tinha? A gente tinha uma possível retração até algum nível de FIBO. Então, se você sabe que tem um nível de retração maior para o mercado buscar, e se no micro ele está te dando condições de operar, entre aspas, na contra tendência do dia, você pode pegar a compra e buscar uma confluência de alvos entre o espelhamento e a retração. Então, ele geraria alvo aqui na casa dos 61% dessa retração, que seria basicamente o terceiro alvo de projeção de FIBO. Ah, Adriano, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Se eu pego essa mínima com esse topo e projeto o movimento de alta, que ele deu condição de alta aqui, o que dava para ter feito? Ó, você pega aqui essa cabeça de pivô, projeta uma, duas, três vezes, tá? Então, na contratendência do dia, ou seja, no cenário de compra, você estaria comprando buscando um alvo de FIBO aqui nessa região, tá? Em contrapartida, se você fizesse aqui dessa mínima até o topo do dia, o mercado te daria também a mesma condição de 61% da retração, ou seja, essa região aqui seria uma puta zona de interesse para você buscar aí uma saída caso você tivesse comprado. Ah, Adriano, e para quem está líquido da operação e quem não fez nada? Esse ponto, na verdade, é um ponto de recuo. Por quê? Porque 61,8, normalmente depois de um dia expressivo de alta, né, quando o mercado corrige e volta a subir, ele falha movimento no 61,8. É algo que eu já venho comentando com vocês há muito tempo. E no dia de hoje não foi diferente, né? O mercado aqui ele até acabou estruturando uma pegadinha, né, galera? Porque se a gente olhar aqui, ó, o que o índice fez? O índice ele trabalhou inicialmente num canalzinho de alta, né? Nesse canalzinho de alta aqui. Vamos pegar aqui, ó. Trabalhou nesse canalzinho de alta. Só que o que aconteceu?
ele rompeu esse canalzinho de alta, então a pessoa que estava olhando aqui achou inclusive que isso aqui foi o rompimento de uma bandeira, né? Porque olha só, o mercado caiu, aí o mercado pivotou, ó. Aí o mercado fez isso aqui e rompeu. Só que quando ele rompeu, ele voltou a fazer um teste nessa linha de retorno, ou seja, quem tinha vendido foi estopado, né? Foi estopado aqui nessa linha de retorno, olha lá. Então o que o mercado fez? Ele voltou, fez um reteste para depois voltar a cair. Então quem vendeu nesse primeiro rompimento, né, acabou tendo dificuldade. Por quê? Porque o mercado voltou para a região aqui de 61,8 dessa retração. Então a gente percebe que o mercado fez topo, fez mais um topo e fez mais um topo nessa zona aqui de 61. Então nesse terceiro toque no 61 com fundos com topos menores na região de reteste da linha de tendência aqui do canal de alta, aqui o mercado sinalizou que realmente ele iria cair e não ia passar dessa região. E aí ele começou a dar sinais de realmente enfraquecimento da alta e começou a fortalecer a queda, né? Candles de convicção, candles de força para baixo, inversão de médias móveis e rompimento. A partir do momento que o mercado rompeu esse fundo aqui, de fato ele ativou aí a continuidade do movimento de queda. Então quem trabalha aí com um cenário menor, né, no micro, poderia ter pego essa amplitude da caixinha e projetado aí minimamente esses movimentos para baixo, né? Então daria aqui o primeiro alvo e o segundo alvo aqui embaixo, né? A gente percebe que o mercado aí replicou certinho os movimentos, basicamente 200% da amplitude. Ah, Adriano, mas por que você pegou a caixinha? Pelo seguinte, aqui ó, a gente tinha um cenário de um topo duplo. Ó. Quando a gente tem uma figura gráfica que é rompida, você pode pegar a amplitude total dela e projetar para baixo, que foi basicamente o que eu fiz. Então a gente pega ali essa amplitude entre a máxima e a mínima, e aí a gente simplesmente espelha os movimentos para traçar possíveis alvos, tá? E a gente percebe que o mercado respeitou certinho. Até chegou a passar um pouquinho aqui, né? Ele replicou esse movimento uma, duas vezes, pegou aqui e voltou a subir, né? Sem falar que aqui o índice acabou formando uma estrutura dupla de bandeira, né? Uma bandeira, entre aspas, um pouco mais estreita. A partir do momento que ele rompeu e voltou para cima, ele fez uma bandeira aqui um pouquinho mais larga, né? Uma bandeira um pouquinho maior. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem melhor. Então ficou uma dupla estrutura de bandeira, uma micro, uma pouquinho mais macro depois que foi rompida. Olha lá, né? E aí a partir do rompimento que o mercado deu aqui embaixo, ele acabou realmente evoluindo. Infelizmente hoje acabei tomando um stop, tá, pessoal? Eu não tinha visto essa região, depois que eu já estava posicionado, que eu fui ver essa região de trave, eu tinha feito uma venda aqui por volta dessa região, olhando aqui a VWAP do dia anterior. Infelizmente estava um pouquinho mais pesado, fui prejudicado, tomei stop. E aí a outra operação de venda que eu fiz, eu peguei o mercado nessa região aqui e saí aqui embaixo, mas eu estava mais leve, tá? Então, mesmo eu tendo feito um gain legal aqui, acabou aí que o meu gain foi menor que o meu prejuízo. Então, infelizmente, terminei o dia aí no vermelho, mas foi algo controlado, né? Diante aí dos ganhos que eu tenho feito. E tá tudo certo. Fiz duas operações apenas, tá? Então, essa é a visão que eu tive do índice no dia de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui do dólar, né? O dólar fez um belo movimento também hoje, principalmente porque ele abriu num gap de aproximadamente aí uns 80 pontos, né? Até sinalizou uma continuidade de queda, entretanto, entrou o fluxo comprador, revertendo todo o cenário. Se a gente der um zoom out aqui, pessoal, o que a gente consegue identificar? A gente identifica, né, através do Fibonacci, se a gente pegar essa mínima até essa máxima, que a partir do momento que entrou fluxo comprador no dólar, o dólar tenderia, né, a fazer o quê? A fazer um movimento de correção até algum nível de Fibo, né? Seja 38, seja 50 ou 61,8. E nesse caso, o dólar acabou de fato confirmando aqui a correção até o nível de 50%. Esse 50% de hoje, né, acabou trocando polaridade com esse fundo aqui de ontem, certo? Inclusive esse fundo de ontem foi o 100% dessa projeção aqui do dólar no dia de ontem, tá? Foi exatamente o 100% dessa projeção
foi exatamente aqui, e essa mesma região de hoje, de ontem, acabou trocando polaridade com o dia de hoje, tá? Então, a partir do momento que o dólar bateu aqui nos 50%, a gente já percebe que entrou um fluxo vendedor, impulsionando aí o dólar para baixo de novo. Aqui entra uma questão bem importante, por quê? Porque quem olha nesse sentido, o mercado caiu, retraiu nos 50, deu continuidade para baixo, é venda, venda infinita. Cuidado com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o intraday também conta, pessoal. Se a gente pegar a mínima do dólar aqui embaixo, até esse topo aqui, que ele tinha feito previamente, quem faz FIBO daqui até aqui, para olhar a retração, identificou que o mercado cravou exatamente o quê? O 61,8 dessa retração do dia, tá? Ele cravou aqui e voltou a subir. Adriano, faz um FIBO aí para a gente conseguir ver melhor. Beleza, vamos lá. Então, a partir do momento que o dólar pegou, subiu e começou a inverter, começou a entrar candle de venda, você pega aqui o topo, você pega o fundo, tá? Faz esse fibozinho aqui, e a gente percebe o quê? Que o dólar veio exatamente aqui, no 61,8. Ó. Então ele subiu, ele corrigiu, entrou na zona de 51,8 e o que já aconteceu? Defesa. Então quem opera retração aí de FIBO poderia ter feito o quê? Poderia ter feito uma entrada nessa região aqui, o stop imediatamente abaixo aqui do 61 abaixo, né, do último fundo, que seria técnico, e o mercado chegou a subir aí cerca de, deixa eu ver, quantos pontos? Chegou a subir cerca de 45 pontos, tá? No meio do caminho ainda ele fez um pivô, dando condição de você poder aumentar a tua posição, e quem trabalha no cenário aí utilizando níveis de FIBO, olha lá, deixa eu até apagar esse FIBO aqui para vocês não confundirem. Ó, então o que o mercado fez a favor da correção do 61,8? Ele subiu, travou, caiu. A partir do momento que ele rompeu esse topo aqui, ele deu condição de você poder projetar o FIBO e olha lá onde que ele foi, pessoal. Ele simplesmente encostou no alvo. A partir do momento que ele encostou no alvo, ele voltou a corrigir de novo, tá? E aí, o resto da tarde ele acabou ficando flat. A gente até percebe uma estrutura, né, aqui que ele acabou fazendo. Basicamente ele acabou triangulando, né? Não tomou muita direção. E provavelmente amanhã ele vai acabar andando, né? A gente só precisa ficar atento se vai ser num cenário de compra ou um cenário de venda, beleza? Aparentemente, pela queda que ele fez, já por essa correção e por essa falha da continuidade de queda, a gente pode até esperar um movimento corretivo, né? Mas é aquele negócio, não adianta a gente criar viés, a gente simplesmente tem que reagir ao que o mercado está mostrando, tá? Seja para cima ou para baixo, siga a tendência, olhe as médias móveis, olhe as forças dos candles e utilize sempre aí o Fibonacci para você poder mensurar até onde o dólar ou o índice pode corrigir e também para poder traçar possíveis cenários aí de alvos, tá? Então essa é a minha visão aí do mercado do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e alguém empurra!